Olá e bem-vindo mais uma vez a mais uma aula aqui do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar dessa vez numa aula de literatura. Lembrando que a aula de literatura ela está dentro de língua portuguesa, tá? Faz parte aí dentro do seu eixo, tá? Então vem sempre uma ou duas questões de forma bem simples e não adianta, você tem que saber esse conteúdo. Então eu nunca estudei literatura, fica tranquilo, cai sempre a mesma coisa, então é muito fácil, a gente consegue estudar esse assunto todo em apenas uma aula, tá? Fica tranquilo. Bom, antes de começar, por favor, tá? Não esqueça aí de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo. Qualquer dúvida, fala comigo via YouTube ou então no WhatsApp pessoal, que o link está na descrição do seu vídeo. Aproveita, dá uma olhada, tem muita coisa legal lá. Você pode também, caso queira tornar membro, que ajuda bastante, clica no sininho, comenta, compartilha, que ajuda bastante na continuidade deste projeto. Bom, então vamos começar falando aqui dessa aula de literatura. Ó, se você já estudou na escola ou em algum momento um material externo na internet, né, você vai reparar uma coisa, que a literatura em si, né, com os períodos históricos tal, e os autores, isso não vai cair, tá? Porém, o que acontece? Nos últimos anos, né, algumas questões ali de português ligadas às questões de artes, né, tá tendo como base, sim, essa questão da literatura. Então, é por isso que você precisa saber, tá? Então, você que está tendo essa aula aqui hoje como suporte, vai te ajudar para acertar questões que vão aparecer na sua prova aí do Enseja, tá? Então, nessa aula, nada mais é do que ferramentas, né, que eu vou utilizar para que você possa, tá? Porque através disso a gente consegue interpretar melhor os textos e assim conseguir uma nota superior. É aquilo, né? Jogar pelo seguro. Heitor, quais são os principais, o que você cai? Você só precisa saber o nome de alguns autores e as principais características. Simples assim, tá? Então, eu vou falar dos principais. Primeiro deles, a questão da Cecília Meirelles, né? Que já caiu. Todos aqui que eu vou falar já caíram, tá? Então, eles voltam, já caíram 2, 3, 4 vezes. Por isso que a gente fala eles. Simples assim. Sempre baseado nas suas provas anteriores. Cecília Meirelles é um dos principais, se não a principal que você tem que saber, é uma escritora, né? Ela fala bastante na questão da poesia e é uma das mais importantes aí no cenário brasileiro, tá? Ela também é chamada ali de modernista, então você cair, uma escritora modernista, Cecília Meirelles, você já sabe, já mata a questão, vai para a próxima, tá? E quais são as principais características desses poemas que ela faz? Além das rimas, então se liga nisso, hein? Caiu o poema com rima, pode ser da Cecília. E também a musicalidade, né, entre eles. Além disso, os temas que essas poesias aparecem, geralmente está ligado às questões aí ou da eternidade, né, ou então do amor. Então fica ligado nessas duas características que pode ali surgir na sua prova. Um outro autor, né, famoso Oswald de Andrade. Você tem que saber, né? O Oswald, pessoal, ele também escreveu, né, tanto poemas quanto romances ali no comecinho ali do século XX, tá bom? E aí você tem que pensar que na época, né, os autores eles faziam ali uma crítica literária valorizando o que era brasileiro. E aí que ele entra, tá? Porque ele justamente buscava se afastar daquele domínio da cultura europeia que tinha dentro do Brasil. Então, basicamente, ele falava, olha, vamos valorizar o que é nosso, tá? Vamos valorizar a cultura brasileira, em vez de querer se inspirar apenas, né, naquele formato quadradinho que tinha, né? Então, ele surge, né, como no período aí no Brasil, no comecinho do século XX, justamente para isso. Enquanto as obras europeias tinham uma estrutura muito rígida, muito tradicional, o Oswald aparece ali falando, olha, vamos quebrar essas regras, não vamos seguir estrutura rígida coisa nenhuma, nem de verso, nem de rima nas nossas poesias, vamos fazer o que a gente quiser. A ideia era mesmo criar este conflito, esta marca e sair principalmente do estilo europeu, buscando uma originalidade, buscando uma marca nacional na arte e na literatura. O terceiro que eu quero falar, Sebastião Salgado, um dos prediletos aí da prova da Enseja. Ele é um fotógrafo muito famoso no mundo, inclusive, tá? E ele tem como característica, pessoal, uma marca social e política muito, muito, muito forte, tá? Você tem que decorar isso, não adianta. Ele tem traços, inclusive, bem característicos em todas as suas fotos,
Tá? Ou seja, as fotos dele, pessoal, vão aparecer com muita frequência. E a imagem, a ideia de você passar uma foto não é só dar um retrato, ponto final. Não, o objetivo dele é justamente, né, fazer sentir através de vários sentidos do nosso corpo, que é a famosa sinestesia. Então, se você aparecer essa palavra sinestesia, né, que significa? Você, através dos seus sentidos, todos você consegue ali despertar certos sentimentos. E essas obras dele tinham como característica essas críticas sociais e políticas, tá bom? Fazendo com que, claro, né, elas de uma maneira bem fácil e bem direta, essa, além de ser muito forte, muito impactante, ela pode ser compreendida e interpretada em diversas sociedades. A ideia é que pessoas de diferentes origens, diferentes locais consigam interpretar aquela obra. Por isso que ela é bem ampla nesse sentido. Então, fica aí esse destaque. Além disso, né, obviamente que eu não vou trazer um autor porque ela pergunta sua prova de maneira bem genérica sobre a questão da música brasileira. E aqui cai bem simples, é sempre a mesma questão, tá? Se você for observar vários países pelo mundo, geralmente você tem um ou dois traços daquela música que é considerada mundialmente como característica, tá? Por exemplo, se você fala do Portugal, você tem ali o fado, ok? E, inclusive, outras culturas, outras músicas. Mas, quando a gente fala em música brasileira, o que o Enseja pergunta, Heitor? A música brasileira, o Enseja ele vai falar que não possui uma característica única, tá? Porque você tem inúmeros gêneros musicais em diferentes regiões do Brasil, tá? E dois aspectos estão caindo mais frequentemente. O primeiro é que a música é uma marca cultural, tá? E ela representa ali uma região e as pessoas que ali convivem. Então, música de determinada região está valorizando aquela região, beleza? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Segundo ponto para sua prova é a própria questão da hierarquia, tá? Que por mais que cada um tenha o seu gosto para a sua prova, é importante que você não considere um estilo de música mais importante do que outro, tá? Mas que todos estejam relevantes e convivem em harmonia. Acontece que sua prova ela vai vir falando, olha, a música X ela é mais importante que a música Y, porque ela é mais culta, porque ela é mais séria. Você vai falar negativo. Todos são importantes, não existe. Toda vez, né, que sua prova vem comparar dois fatores, não caia nessa pegadinha, tá bom? É uma pegadinha clássica que nem seja que você não pode cair. Por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a questão do folclore brasileiro. Então, o que eu tenho que saber aqui do folclore, né? Bom, antigamente o folclore ele nasce justamente, né, dessa oralidade. Então as histórias eram contadas, né, de gerações para gerações e essa é a origem do folclore. E o Brasil ele também, né, tem ali o seu folclore, tá? Apesar da gente ter uma grande referência, né, em termos de das histórias que se contam também de outros países no nosso, né, nós também temos. Então, muitas dessas histórias, primeiro, você tem que saber, nasce do boca a boca. Isso é a questão da oralidade, tá? Passando de um retrato falado para outro. De um relato falado, desculpa. E o outro ponto que você tem que saber é que essas características, o folclore brasileiro é uma narrativa. Lembra que a gente aprendeu em gêneros textuais e a gente falou sobre a questão da narrativa? Ou seja, tinha história, personagem, tempo definido. Então, todas essas características do espaço, tudo isso pertence dentro do folclore, tá? O folclore está dentro das questões da narrativa. É um exemplo de narrativa. Heitor, e quais são os principais personagens do folclore brasileiro que são natos, que nasceram no nosso país? Entre eles, olha só, Curupira, o Saci, lobisomem, mula sem cabeça e o boto, tá bom? São alguns dos mais conhecidos das nossas histórias. É isso que você precisa saber para a sua prova do Enseja. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Por favor, hein, não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, caso queira torne-se membro do canal. Muito obrigado, tá, por ter assistido este vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, estou aqui para te ajudar. Pode falar comigo escrevendo aqui no YouTube ou então num dos grupos aí do WhatsApp, link está na descrição desse vídeo. Obrigado, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.